Ainda me lembro daquele amanhecer com nitidez. Foi o instante em que meu mundo inteiro desmoronou. Se alguém tivesse me dito que um coração poderia se partir com apenas algumas palavras, eu teria rido, até ver o homem que eu mais amava atravessar a porta e ir embora, deixando para trás a mim e nossos 2 bebês recém-nascidos. Eu acreditava que o amor podia superar qualquer obstáculo, que enquanto estivéssemos juntos, nada poderia nos separar. Mas eu estava errada. Amor, descobri, não é sempre forte o bastante para vencer a ganância, a ambição e a manipulação de uma mulher que se intitula mãe. Olá, como vai? Hoje no canal trago a minha história. Uma mulher que teve seu mundo despedaçado quando fui abandonada com 2 bebês nos braços. De um amor cheio de esperança, uma mulher que enfrentou a dor da traição, a frieza da família dele e o peso de um passado que parecia querer prendê-la no chão. Mas não me deixei vencer. Com coragem eu me reergui das cinzas, transformando minha dor em força e criando um futuro brilhante com as minhas próprias mãos. Essa é uma jornada de abandono, luta e, acima de tudo, de renascimento. A prova viva de que o verdadeiro poder nasce quando a gente se recusa a desistir. Antes de continuarmos com a história, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal. Para você pode ser nada, mas para a gente é muito importante. Aproveita e também ative o sininho para sempre saber quando eu tenho uma nova história no canal. Lembrando que temos novas histórias todas as quartas e sábados. Vamos para a história? Aquele foi o dia em que percebi que meus filhos e eu nunca tínhamos pertencido de fato ao mundo dele. Conheci Rafael Monteiro numa tarde de outono, quando folhas douradas cobriam as ruas estreitas de Curitiba. Eu era designer de interiores, recém-chegada à cidade, em busca de oportunidades depois de me formar na faculdade. Quanto a ele, Rafael Monteiro, herdeiro de Monteiro e Filhos, um império imobiliário poderoso que controlava propriedades de luxo do litoral catarinense a São Paulo. Mas, quando nos encontramos por acaso num café de esquina, eu não sabia nada disso. Naquele momento, Rafael era apenas um homem charmoso, com um sorriso acolhedor e olhos azuis claros que brilhavam quando me olhava. Não um herdeiro carregando o peso de um sobrenome cheio de história e expectativas. Nos apaixonamos rápido, como casais jovens costumam fazer, tomados por paixão e esperança. Rafael não era como outros homens ricos, nunca ostentava dinheiro, nunca parecia distante ou arrogante. Contrário, era gentil, atencioso e me fazia sentir como se eu fosse a única pessoa no mundo dele. Aqueles primeiros meses foram os mais felizes da minha vida. Eu o amava com todas as minhas forças, sem imaginar que só amor não sustentaria o peso esmagador do nome Monteiro e de seu legado. Quando descobri que estava grávida, Rafael ficou radiante, me abraçou e prometeu que protegeria a mim e aos nossos filhos para sempre. Mas amor e promessas não foram fortes o bastante para enfrentar Dona Margarida Monteiro, sua mãe, uma mulher de olhos cinzas, cortantes e um coração de aço. Ainda me lembro da primeira vez que a vi, apenas uma semana depois de Rafael saber que eu estava grávida. Ela nos convidou para uma festa luxuosa na mansão da família Monteiro, em Balneário Camboriú. Lustres de cristal iluminavam paredes adornadas com quadros de artistas famosos. No instante em que pisei naquele salão, soube que não pertencia àquele mundo. As mulheres, em vestidos de gala extravagantes, me observavam de cima a baixo com um olhar de julgamento silencioso. Os homens, em sua maioria sócios e aliados de negócios da família, mal me dirigiam a palavra enquanto circulavam pelo salão imenso, impregnado de poder e ostentação. No centro, sentada com uma taça de vinho tinto na mão, estava Dona Margarida Monteiro. Seus olhos cinzas cortantes percorreram meu corpo de alto a baixo. Ela não demonstrou hostilidade imediata. Usava um sorriso polido, mas vazio, totalmente desprovido de sinceridade. Naquele primeiro instante, já percebi que ela me julgava indigna de estar ali. Rafael me contou que você está grávida, disse com a voz sem qualquer emoção. Que surpresa! Não soube como responder. Apertei a mão de Rafael, sentindo a tensão percorrer o corpo dele. Ele forçou um sorriso fraco, tentando manter a leveza no ar, mas eu via a preocupação nos olhos dele. Durante o resto da noite, Dona Margarida não me disse mais nada, mas eu sabia que aquilo não havia terminado. E como temi,
Poucos dias depois, Rafael começou a mudar. Tornou-se distante, pensativo, com noites mal dormidas e recebendo constantes telefonemas misteriosos da mãe. Quando eu perguntava, ele apenas dizia que estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar. Mas o aperto dentro de mim só aumentava a cada dia. Quando nossos gêmeos nasceram, eu já tinha certeza de que algo estava errado. Rafael estava lá, no hospital, sorrindo com doçura enquanto segurava nossos bebês. Mas havia um muro invisível entre nós, uma distância que eu não conseguia atravessar. Até que, naquela manhã fatídica, tive minha resposta. Rafael entrou no nosso pequeno apartamento com os olhos vazios e os ombros pesados, como se carregasse uma montanha. Eu estava com nossos bebês nos braços, embalando-os suavemente para acalmá-los. Sorri ao vê-lo, acreditando que estava ali para começarmos juntos a nossa nova vida. Mas o sorriso sumiu quando percebi o olhar dele. A gente precisa conversar, sussurrou. Coloquei os gêmeos no berço e me virei para ele, sentindo uma preocupação crescente. O que houve, Rafael? Ele não respondeu de imediato. Engoliu em seco e evitando meu olhar. Eu não consigo mais. A voz saiu fraca, trêmula. Eu não consigo... Não consigo o quê? Rafael respirou fundo, como se as palavras que prestes a dizer fossem destruir tudo. Eu tenho que ir embora. O ar pareceu congelar. Senti meu coração se despedaçar, cada fragmento cravando fundo no peito. Ir embora? O que você quer dizer com isso? Ele me olhou com um sofrimento visível nos olhos, mas sem hesitação. A decisão já estava tomada. Minha mãe estava certa. Nós não pertencemos ao mesmo mundo. Eu não posso ficar. As lágrimas escorreram antes que eu pudesse contê-las. Você vai me deixar? Vai abandonar seus próprios filhos só porque ela mandou? Ele não respondeu. Naquele momento, eu percebi que o homem que eu amava já não estava mais ali. No lugar dele, havia um covarde. Um fantoche controlado pela mãe, disposto a trocar a esposa e os filhos pela segurança da herança. Rafael virou-se e caminhou até a porta. Eu queria gritar, correr até ele, implorar que ficasse, mas meu corpo estava paralisado. Me desculpe, disse ele sem nem olhar para trás. A porta se fechou com força, deixando-me sozinha com nossos recém-nascidos e um coração despedaçado. Fiquei parada, olhando para a porta, ainda alimentando a esperança tola de que ela se abriria, que ele voltaria, dizendo que tudo não passava de um pesadelo. Mas isso não aconteceu. Naquele pequeno apartamento restávamos apenas eu e meus 2 bebês, alheios à perda que eu carregava. Lágrimas silenciosas escorriam enquanto eu fitava aquelas 2 vidas frágeis no berço. Eles não tinham ideia de que o pai havia acabado de virar as costas, deixando-nos sozinhos. Os primeiros dias após a partida de Rafael foram os mais sombrios da minha vida. Eu não conseguia comer, nem dormir, nem fazer nada, além de segurar meus filhos e chorar. À noite, o apartamento parecia frio e vazio. O som dos choros deles ecoava pelas paredes, misturando-se aos meus soluços abafados. Eu estava esgotada física e emocionalmente. Meu corpo ainda doía do parto, mas aquela dor não era nada comparada à sensação de abandono. Não conseguia esquecer o momento em que ele ficou parado diante de mim, com os olhos cheios de culpa, mas sem nenhuma luta real. Ele tinha escolhido o caminho mais fácil, ir embora. Todas as promessas de amor e devoção se transformaram em palavras vazias. Aos poucos, fui me isolando completamente. Não atendi o telefone, mesmo quando amigos e conhecidos ligavam preocupados. Eu não sabia como encarar ninguém. Não sabia o que dizer quando tudo o que me restava era um coração partido e 2 bebês que dependiam de mim. Até que numa noite chuvosa, ouvindo as gotas baterem na janela, uma verdade se impôs. Eu não tinha mais tempo para sofrer. Aqueles 2 pequenos precisavam de mim. Se eu continuasse daquele jeito, quem cuidaria deles? Quem os abraçaria quando ficassem doentes, quando precisassem de amor e calor? Rafael havia escolhido abandoná-los. Eu nunca. Enxuguei as lágrimas, respirei fundo e, pela primeira vez em dias, disse a mim mesma: amanhã eu vou levantar. Comecei a procurar um emprego, mas a vida estava longe de ser tão simples quanto eu havia imaginado. Antes da gravidez, eu trabalhava em um pequeno escritório de design de interiores em Curitiba.
Porém, à medida que a data do parto se aproximava, precisei me afastar para preparar a chegada dos gêmeos. Depois que Rafael me deixou, tentei voltar ao trabalho, mas descobri que meu cargo já havia sido ocupado. Ninguém queria contratar uma mãe solteira que acabara de dar à luz, alguém que não poderia ficar até tarde no escritório ou ter a flexibilidade que outros funcionários tinham. Enviei dezenas de currículos. Um por um, todos foram rejeitados. Alguns recrutadores foram diretos, diziam que eu teria que dedicar muito tempo aos meus filhos. Outros eram mais educados, mas afirmavam precisar de alguém que pudesse se dedicar integralmente, algo que eles não acreditavam que eu pudesse fazer. Cada e-mail de recusa era como mais um peso no peito. Mas eu não podia desistir, não havia escolha senão continuar procurando. Houve dias em que me senti totalmente sem esperanças, mas quando eu olhava para os olhos inocentes e límpidos dos meus filhos, encontrava forças para seguir. Cortei todos os gastos desnecessários e aprendi a viver com o mínimo possível. Não tinha condições de pagar por uma babá, então administrava tudo sozinha. As noites em claro continuavam, não mais por luto, mas porque os bebês acordavam alternadamente, me mantendo alerta. Aprendi a trocar fraldas com uma mão, enquanto com a outra rolava a tela do celular procurando vagas de emprego. Comecei a focar em trabalho remoto, para poder ganhar algum dinheiro sem sair de casa. Depois de semanas insistindo, finalmente consegui um trabalho como freelancer em design de interiores para uma pequena empresa local. O pagamento não era alto, mas cobria o básico. Passei a trabalhar até tarde da noite, quando os bebês já dormiam, iluminada apenas pelo brilho da tela do computador. Os meses seguintes foram uma verdadeira batalha. Eu era mãe, funcionária e a única provedora da casa. Houve dias em que o cansaço era tão grande que pensei em desistir, mas não podia. Já havia perdido demais para permitir que a vida me tirasse de mim mesma. Com o tempo, percebi que a dor já não cortava tão fundo. Ela ainda estava ali, como uma ferida que não cicatrizara por completo, mas já não me dominava. Eu não era mais a mulher frágil chorando num canto de um quarto. Eu era mãe de 2 e não deixaria que a vida me quebrasse. Ainda não sabia o que o futuro me reservava, mas já havia começado a trilhar meu próprio caminho e dessa vez ninguém decidiria meu destino por mim. Eu já estava acostumada com as longas noites em claro, esperando o momento em que meus filhos finalmente caíam num sono profundo. Eu sentava em frente ao computador, a luz azulada da tela lançando sombras suaves no meu rosto cansado. O trabalho como designer de interiores freelancer mal cobria as despesas, mas eu sabia que não podia continuar assim. Precisava de algo maior, algo que fosse verdadeiramente meu. A ideia veio numa tarde qualquer, enquanto eu dobrava as roupas dos meus gêmeos. Percebi que as roupas infantis no mercado eram todas parecidas, nada especial. As peças bem feitas custavam uma fortuna e as baratas eram mal acabadas. Pensei comigo mesma, por que não criar roupas que fossem bonitas e confortáveis para as crianças? Eu não era estilista, mas sempre amei criar coisas. Quando criança, minha mãe me ensinou a costurar vestidos minúsculos para as minhas bonecas. Ela não estava mais aqui, mas aquele ensinamento ficou comigo. Então decidi tentar. Peguei a velha máquina de costura que a vizinha do andar de baixo me emprestou e comecei por peças simples, bores macios para recém-nascidos, leggings confortáveis e vestidinhos delicados para meninas. No começo, fazia só para meus filhos. Mas quando postei fotos na internet, algumas amigas perguntaram onde podiam comprar. Foi aí que percebi que tinha uma chance. Eu não tinha muito dinheiro para investir, mas tinha determinação. Cada real que ganhava era investido em tecidos e materiais. Aprendi a costurar melhor, a criar modelos mais refinados e a administrar um negócio online. Foi mais difícil do que eu pensava. Cadastrei os produtos na internet, mas ninguém parecia interessado. Mandei e-mails para blogueiras de maternidade e infância, mas não recebi resposta. Uma vez consegui um pedido pequeno, mas a cliente cancelou na última hora. As recusas se acumularam e comecei a duvidar se não estava perdendo tempo.
Mas numa noite, enquanto observava meu bebê dormindo tranquilamente com as roupas que eu havia feito, soube que não podia desistir. Já tinha chegado longe demais para voltar atrás. Mudei a abordagem, tirei fotos melhores, mais profissionais, criei um site simples e comecei um blog para contar minha história como mãe solteira construindo a marca do zero. Entrei em grupos de mães nas redes sociais, compartilhei minhas experiências e, devagar, as primeiras vendas começaram a aparecer. Minha primeira cliente foi uma jovem mãe em Florianópolis. Ela encomendou no conjunto para recém-nascida. Quando recebi o aviso do pagamento, chorei. Não pelo dinheiro, mas porque era a prova de que eu não era uma causa perdida. Depois veio o segundo pedido, o terceiro. Em pouco tempo recebi mensagens de mães agradecendo, falando sobre o conforto e a maciez das roupas. Algumas enviaram fotos dos seus bebês usando minhas peças, seus rostinhos iluminados pela alegria. Batizei minha marca de Pequenas Bênçãos, porque foi exatamente isso que meus gêmeos me deram. Um motivo para continuar. Os meses seguintes foram uma batalha sem fim. Trabalhei dia e noite, cuidando dos filhos, costurando, embalando pedidos e administrando o site. Meu pequeno apartamento virou uma mini oficina, com pilhas de tecidos espalhadas e bobinas de linha pelo chão. Acordava antes das crianças para responder e-mails dos clientes. Durante as sonecas delas, cortava tecido e costurava. À noite, quando tudo ficava em silêncio, ficava acordada, estudando marketing, publicidade e desenvolvimento de marca. Eu estava exausta, mas nunca me senti tão viva. Então, um dia, aconteceu algo inesperado. Uma postagem minha viralizou nas redes sociais. Uma influenciadora de maternidade do Instagram elogiou a Pequenas Bênçãos, destacando a qualidade e o design elegante dos meus produtos. Da noite para o dia, minha caixa de entrada ficou lotada de mensagens e pedidos dispararam. Não acreditei! Tive que chamar uma amiga para me ajudar a embalar as encomendas porque não dava conta sozinha. Logo arrumei uma pequena oficina local para produzir meus modelos mais populares. Em apenas 6 meses, a Pequenas Bênçãos saiu de uma lojinha virtual para um nome respeitado no mercado de moda infantil. Eu não estava mais trabalhando só para sobreviver. Estava construindo um futuro para mim e meus filhos. Pela primeira vez em anos, senti orgulho de mim mesma. Numa noite, enquanto dobrava roupas para enviar, recebi um e-mail de uma grande rede de lojas de produtos para mães e bebês em São Paulo. Queriam colaborar e colocar Pequenas Bênçãos nas prateleiras deles. Deixei o celular no chão, mãos trêmulas. Era uma oportunidade que eu nunca tinha sonhado. Olhei para meus filhos dormindo, o coração cheio de gratidão. Eu havia perdido muito, mas me reencontrado no processo. Sabia que aquilo era só o começo. Nunca imaginei que estaria aqui hoje, de uma mulher abandonada e lutando num apartamento apertado com 2 bebês, eu me tornei dona de uma marca de moda infantil próspera. A Pequenas Bênçãos não era mais só uma lojinha online, era um nome reconhecido pelas mães, citado em reportagens sobre empreendedoras e presente nas grandes redes de varejo. Olhando para trás, tudo parecia um sonho que eu achava impossível. Mas o mais incrível não foi o sucesso ou o dinheiro que ganhei. O mais incrível foi ter me reencontrado de novo. Eu não era mais aquela mulher frágil, chorando atrás de uma porta fechada, assistindo o homem que me abandonou partir. Eu me levantei. Eu construí uma vida da qual posso me orgulhar. Uma vida minha, só minha. Todas as manhãs, quando acordo no meu apartamento maior, assistindo meus filhos rirem e correrem pela casa, sei que eu estou no caminho certo. Não preciso mais me preocupar em como pagar o leite deles, nem passar noites em claro contando as últimas moedas na carteira. Agora eu posso dar a eles uma vida confortável, pensar no futuro sem o peso constante da incerteza. E, acima de tudo, tem uma coisa que importa mais do que tudo. Não guardo mais rancor de Rafael. No começo, achei que nunca conseguiria perdoá-lo. Ele me abandonou quando eu estava no meu pior momento, escolhendo dinheiro e poder em vez da própria família.
Mas com o tempo percebi que ficar presa ao rancor só me aprisionava ao passado. Rafael não tem mais lugar na minha vida, e a existência dele não interfere mais no caminho que eu trilho. Eu estava mais forte, mais resistente e não precisava de ninguém para me completar. Os dias que se seguiram foram mais corridos do que nunca. Tive uma entrevista com uma grande revista sobre minha jornada empreendedora, uma reunião com um parceiro de negócios para expandir a marca e inúmeros pedidos para entregar. Cada dia era um passo à frente no caminho que eu escolhi para mim. E então, um dia, eu vi o Rafael de novo. Era uma manhã de domingo, quando levei as crianças para o parque. Sentei num banco, observando eles correrem e brincarem, quando senti um olhar vindo de longe. Lá estava ele, a poucos metros de mim. Parecia outro homem. Não era mais o homem confiante e orgulhoso que eu conhecia. Estava cansado, um pouco mais velho, e seus olhos carregavam o peso da tristeza. Ele deu um passo na minha direção, mas eu não tive intenção de levantar nem mostrar emoção. Quando parou na minha frente, apenas olhei para cima, esperando. "Não sei se você queria me ver", ele disse, hesitante. Fiquei em silêncio por um tempo, então respondi. "E por que tá aqui?" Rafael olhou para as crianças e voltou a me encarar. "Vi você nos jornais, vi seu sucesso, percebi que eu estava errado." Não me surpreendi, já esperava isso. "Você percebeu tarde demais", respondi calma. Ele sorriu triste, olhou para baixo e suas mãos se fecharam com força. "Só queria pedir desculpas. Não espero seu perdão, nem quero voltar. Só realmente me arrependo do que fiz." Assenti. Pequeno gesto. "Já terminou?" Ele hesitou, como se não esperasse essa resposta. Olhei para ele, sem raiva, sem tristeza. "Rafael, eu lutei muito para estar onde eu tô hoje, e nada disso tem a ver com você." Não disse mais nada, apenas levantei e caminhei até meus filhos, deixando-o ali parado. Não olhei para trás, nem me importei se ele ainda me observava. Pela primeira vez em anos, me senti leve. Rafael já foi parte da minha história, mas não era mais o personagem principal, eu era. Segurei as mãos dos meus filhos e segui em frente, sem olhar para trás, sem arrependimentos. Rafael estava em seu escritório quando ouviu minha voz pela TV. Ele se sobressaltou, levantou a cabeça e viu uma entrevista minha num programa matinal. "Sua história é realmente uma inspiração para tantas mulheres", disse a apresentadora com um sorriso acolhedor. "De mãe solteira abandonada pelo marido a dona de uma marca de moda infantil de sucesso? Pode contar um pouco da sua trajetória?" Sorri, calma e confiante. Uma versão minha que Rafael nunca tinha visto. No começo, achei que não conseguiria. Disse que se eu não lutasse por mim, ninguém faria isso. Tenho 2 filhos que precisam de mim e não posso deixar o passado me prender para sempre. Na tela, imagens minhas e das crianças brincando no parque, sorrindo, vestindo minhas roupas. Sua marca Pequenas Bênçãos tem feito grande sucesso. Qual foi a maior lição para você nessa jornada? Sorri de novo. A maior lição foi aprender a acreditar em mim mesma. Não sou mais a mulher que fui. Não tenho mais medo, nem dependo de ninguém. Construí minha felicidade sozinha. Rafael sentiu o peito apertar, os olhos grudados na tela, sem acreditar no que via. Eu tinha me transformado. Não era mais aquela mulher frágil que ele abandonou. Eu não estava só sobrevivendo, estava prosperando. A última imagem mostrava eu segurando meus 2 filhos, todos sorrindo radiantes. Rafael desligou a TV, mas as imagens não saíram da cabeça dele. Ele finalmente entendeu que estava errado. Devastadoramente errado. Irreversivelmente errado. Por anos, tentou se convencer que fez a escolha certa, que deixar a família foi o melhor. Mas ver minha força e felicidade sem ele foi um choque. Ele tinha perdido o que mais importava na vida. Sem hesitar, pegou as chaves do carro e saiu correndo da mansão. Não sabia o que dizer, nem se eu queria vê-lo, mas não podia viver com aquele arrependimento. Quando chegou no meu apartamento, o céu já estava escuro. Tudo era diferente daquele dia em que ele partiu.
Antes, eu morava num apartamento pequeno e apertado. Agora, tinha uma casa ampla, elegante, moderna e acolhedora. Rafael ficou parado na porta, coração batendo forte, sem saber como eu reagiria. Tocou a campainha. A porta se abriu e eu estava ali. Ainda eu, mas diferente. Mais forte, mais segura, sem traços de tristeza nos olhos. Rafael abriu a boca, sem saber o que dizer. Cruzei os braços, voz calma. O que você quer aqui? Ele engoliu seco. Vi você na TV. Fiquei em silêncio, esperando. Ele exalou, tentando se recompor. Eu estava errado, Amanda. Errado desde o começo. Nunca devia ter te deixado. Deixei minha mãe controlar minha vida e perdi tudo. Inclinei a cabeça, expressão difícil de ler. E agora percebeu? Ele assentiu, olhos cheios de arrependimento. Eu sei que é tarde demais, mas precisava que você soubesse que me arrependo. Não espero perdão nem outra chance. Só precisava dizer que você foi a única que eu amei. Olhei para ele um longo tempo e respondi suavemente. Rafael, não preciso disso. Ele congelou. Sorri, mas não era um sorriso suave. Era um sorriso de libertação. Não preciso saber se você me amou ou não. Eu segui em frente. Construí uma vida da qual me orgulho e você não faz mais parte dela. Rafael ficou paralisado, como se finalmente aceitasse a verdade. Continuei. Você escolheu seu caminho há muito tempo e eu escolhi o meu. Agora, eu sou feliz e não quero um passado doloroso voltando para atrapalhar minha vida. Rafael baixou a cabeça, olhos cheios de tristeza. Sabia que não podia mudar o passado. Respirei fundo e falei baixinho. Se cuida, Rafael. Então, fechei a porta. Rafael ficou parado por um longo tempo, olhando para a porta fechada. Uma brisa leve passou, trazendo um sentimento profundo de perda. Ele tinha tudo e perdeu tudo. E desta vez, sabia que não tinha como recuperar. Ficou imóvel, parado na calçada do prédio. Uma parte dele queria bater de novo, implorar por uma chance, mas no fundo sabia que era inútil. Eu não era mais a mulher que ele conheceu. Não era mais a mulher que chorava pedindo para ele ficar. Eu tinha seguido em frente, construído uma vida sem ele. E Rafael, enfim, teve que encarar que perdeu tudo. Virou-se e saiu, passos pesados ecoando na noite. Um vento frio cortou sua roupa, mas ele nem percebeu. Sua mente estava vazia, exceto pelo eco das minhas palavras. Você não faz parte da minha vida. Essas palavras cortaram fundo, como uma faca, mas não havia ninguém para culpar além dele mesmo. Quando voltou para a mansão Monteiro, a imensa casa brilhava contra a noite, sua luz dourada vazando pelas janelas altas. Ainda era magnífica, símbolo de poder e status, as mesmas coisas que ele escolhera em vez da própria família. Mas, naquela noite, tudo que Rafael via era o vazio e a falta de vida naquele lugar. Ele entrou no enorme hall onde o cheiro da madeira de carvalho e o perfume caro da mãe ainda pairavam no ar. Tudo perfeito, os tapetes persas intricados, os quadros a óleo nas paredes, os móveis luxuosos cuidadosamente posicionados. Mas nenhum calor, nenhuma alma. Margarete Monteiro estava sentada na sua poltrona de sempre, segurando uma taça de vinho tinto na mão. Quando viu o filho entrar, não parecia surpresa. Onde você esteve? A voz dela era fria como gelo. Rafael não respondeu de imediato. Tirou o casaco, largou sobre uma cadeira e foi até o bar, servindo-se de um copo de uísque. Fui ver a Amanda, disse finalmente, a voz rouca. O silêncio tomou conta da sala. Margarete se sentou, soltou um longo suspiro desaprovador. Sei,
E então ela o fez perceber que você não tem mais lugar na vida dela. Rafael se virou, o olhar escuro. Você sabia. Ela sorriu, um sorriso cheio de desprezo. Claro que não, mas sou mulher. Eu te amo, meu filho, porque sou sua mãe. Mas você realmente acha que uma mulher que você abandonou ia devotar amor a você depois disto e ainda ficar te esperando para sempre? As palavras dela fizeram Rafael apertar o copo com força. Você fala como se isso não fosse culpa sua. Margarete deu uma risadinha, sem nenhuma ternura. Culpa minha? Eu apenas te guiei pelo caminho para o qual você nasceu. Você é um monteiro. Você sabia desde sempre suas obrigações e sabia também que não daria certo desde o começo. Você não é um homem comum com uma família pequena e esquecível. Eu te dei tudo. Rafael riu amargamente. Tudo? Você acha mesmo? Bateu o copo na mesa, o líquido escorrendo sobre a madeira polida. Tenho dinheiro, tenho carreira, tenho poder. Mas sabe o que mais eu tenho? Vazio. Todo dia eu acordo nessa mansão e entro num escritório cheio de gente que não me respeita pelo que eu sou. Me respeitam porque sou um monteiro. Estou rodeado de pessoas, mas nunca me senti tão sozinho. Margarete ficou em silêncio, sua expressão impenetrável. Rafael continuou, a voz trêmula. Enquanto isso, a Amanda seguiu em frente. Ela conseguiu sem mim. Nossos filhos cresceram sem mim e eu... Soltou uma risada amarga. Tudo o que me restou é esse lugar, você e tudo que você chama de tudo. Margarete inclinou a cabeça, cruzou os braços. E então, o que você quer? Espera que eu peça desculpas por ter te ajudado a garantir seu futuro? Rafael riu, mas só havia amargura naquela risada. Não, mãe. Você nunca pede desculpas. Nunca se arrepende de nada que faz. Ele exalou com força, balançando a cabeça. Mas eu sim. Olhou fixamente para ela, seus olhos, antes azuis brilhantes, agora cansados. Me arrependo de ter te escutado. Me arrependo de ter perdido a Amanda. Me arrependo de não ter estado lá quando nossos filhos nasceram. Mas mais que tudo, me arrependo de ter deixado você controlar a minha vida por tantos anos. Margarete estreitou os olhos, pela primeira vez parecendo abalada pelas palavras do filho. Rafael respirou fundo, juntando coragem para dizer o que precisava. Eu vou embora daqui. Margarete se levantou de repente. O que você disse? Rafael olhou em volta da mansão uma última vez. Seu olhar varreu os quadros, os móveis luxuosos, a decoração cara que ele achava que nunca poderia viver sem. Isso mesmo que você ouviu. Eu vou embora. Repetiu devagar e firme. Não posso continuar vivendo aqui, com você, aonde nem me sinto bem, há muito tempo. Não sei para onde vou nem o que vou fazer, mas não posso ficar aqui. Margarete se ergueu, a voz trincando. Você está agindo feito um idiota, Rafael. Você realmente acha que pode abandonar tudo? Se sair por aquela porta, saiba que vai perder sua herança, vai perder tudo que eu construí para você. Rafael sorriu, mas não era um sorriso feliz. Você tem razão. Se eu sair, vou perder tudo. Mas sabe o que eu perdi? As coisas mais importantes há muito tempo. Ele pegou o casaco e saiu da mansão. Desta vez, ninguém correu atrás. Ninguém ficou na porta para impedi-lo. Só uma figura solitária se afastava do mundo extravagante que ele achava que não poderia viver sem. E, pela primeira vez em anos, Rafael sentiu-se realmente livre. Sozinho, mas livre. E aí, gostou da história? Sabe que eu até fiquei com pena do Rafael, mas só de pensar que ele foi embora sem nem pestanejar, deixando para trás a Amanda com 2 crianças recém-nascidas nos braços, sem recursos e simplesmente sequer tentar ajudar com alguma pensão, a pena que sinto já some. Ele se deixou comandar por sua mãe, deixou que a mãe o afastasse de sua família, achando que herança, padrão de vida lhe fariam feliz. Mas vemos isso sempre, não é? Minha história não é assim tão diferente. A diferença é que eu fiz disso a minha força. Meus filhos me davam ânimo e garra para querer mais.
Queria que eles não sentissem falta de nada, que sentissem meu amor por eles. E consegui, muito mais do que eu pensei que pudesse conseguir. Hoje sou empresária, tenho uma vida confortável, eles nem imaginam que tenho uma avó que nunca perguntou por eles. Rafael me procurou novamente, mas conversamos como duas pessoas civilizadas. Ele queria conhecer os gêmeos e talvez fazer parte da vida deles. Eu não neguei. Afinal, ele era o pai, mas deixei claro que ele só teria papel na vida deles se eles quisessem, e seria apenas na vida deles. Na minha, ele já não tinha lugar. Este lugar já estava sendo preenchido por uma pessoa que, aos poucos, estava entrando nas nossas vidas, trazendo uma figura paterna que as crianças nunca souberam o que era, e a mim estava trazendo uma alegria calma, segura, e isso hoje é o que realmente vale a pena. Quero aproveitar para te lembrar, já se inscreveu no canal? Não? Lembra que falei que isso é muito importante para nós? Então, nos ajude clicando em se inscrever e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que temos vídeos novos todas as quartas e sábados. E é isso, acho que falei tudo. Dei opinião, contei história e agora me despeço. Até a próxima!